Fala aí, pessoal, iniciando mais o acompanhamento mensal e finalmente o nosso querido Alzirão da Massa vai gastar aquele caixa. É... E é engraçado porque o ALZR, acho que para mim assim, é um dos melhores fundos, é a minha maior posição da carteira. Meus alunos sabem, inclusive, mas assim, eu não tenho problema nenhum de falar que é a minha maior posição. Mas assim, eu venho mês a mês falando sobre a questão do caixa, mas o LZR é tão, assim, eu vejo ele como um fundo tão bom, e aí eu tenho certeza que eu vou tomar alguns raids aqui, porque se a gente for ver em alguns fóruns, o pessoal desce o pau no LZR exatamente por causa dessa morosidade de alocação do caixa, mas assim, eu vejo isso não como um ponto negativo, até porque a gente está falando de uma Selic de duas casas, então o caixa não está parado, simplesmente não rendendo nada debaixo do colchão, ele está rendendo mais de 10% ao ano, então ele continua sendo trazendo um bom retorno. Mas um ponto, pessoal, que eu falei para vocês, se vocês peguem o vídeo passado, eu avisei que a renda desse mês ia cair e caiu. Não é malabarismo e não é adivinhação. Tava na cara que isso ia acontecer. E aí, infelizmente, algumas pessoas até mandaram mensagem, poxa, eu falei, caiu, né? E decidem sair do fundo, mas não entendem analisar e assim, faz parte desse fundo esse tipo de mecânica, de dinamismo, e ele é um fundo que entrega menos resultado do que porque ele é muito seguro. Então ele tem um pequeno problema para resolver de um imóvel que está vazio, ele não consegue se desfazer desse imóvel, mas vai tá vindo com uma baita de uma compra. A gente vai falar um pouco dela sobre nesse vídeo e mais uma emissão. Como eu falei para vocês, assim, peguem short meu. Eu estava no hotel no começo do ano e me fizeram uma pergunta. O short foi, acho que aí eu até coloquei aqui foi uma pergunta no Instagram e me fizeram uma pergunta se quando que seria a próxima emissão da LZE. Eu falei, ela vem no primeiro semestre. E batata. Mas vindo mais uma emissão aí, embora ainda seja somente a carta de convocação, ainda não tem prospecto e nem vai ter, porque vai ser uma emissão fechada, restrita, mas já não tem preço de cota ainda, essas coisas. A gente só vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse fundo, porque sim, eu sou fã da Aliança, eu gosto muito da gestão, e o fato deles demorarem não significa que é ruim, mas o ponto é, para quem já leu o regulamento do LZR, entende o quanto que ele é restritivo com alguns pontos, com empresas que alugam os imóveis que ele tem. Então, assim, não é tão simples. E eu acredito que o erro da gestão foi no questão dos imóveis da Decathlon, que o TRFX atropelou, que foi ter divulgado alguns pontos, acho que talvez antes de ter negociado, e foi lá que o TRFX passou a rasteira no LZR. Então aqui o relatório de março. Então, de comentário, o fundo ele já corrigiu por IPCA, reajustou os aluguéis de 8 dos 15 imóveis, lembrando, são todos contratos atípicos, então não tem revisional, é só reajuste inflacionário. 8 dos 15 imóveis, inclusive já aumentou a receita por causa disso, e ainda falta, eles colocam aqui que o que representa 48% das receitas do mês de março, e ainda tem o imóvel Apetite, que representa 5% do portfólio da LZR, que vai ser reajustado ainda esse semestre e o restante no segundo semestre. Então, pessoal, aqui vamos falar sobre a compra, né? Para quem estava esperando e finalmente, né, o LZR fez a compra. Eles anunciaram por fato relevante, mas o fato relevante está todo aqui, então eu vou falar, não vou precisar abrir o fato relevante para isso. Então, pessoal, e aqui um ponto muito importante, o LZR, ele é um fundo imobiliário, acho que é o único no Brasil que possui imóvel de data center, que é imóvel para data center, que tem computadores lá, toda a parte de cloud, né, essas coisas. Então porque ele tem esse fundo, o Aliança Digital FI, esse Aliança Digital, que é um fundo para esse tipo de imóvel. Ele já tem o Sky e vai ter esse fundo agora, esse imóvel data center da família HyperEdge aqui, da Scala. Então vai ser o segundo imóvel desse fundo e o ALZR ele é dono de 100% desse fundo também. Então é um imóvel que fica lá em Porto Alegre, que Porto Alegre tem uma
é reconhecido por ter esse ponto de tecnologia muito forte, né, lá nesse tipo de imóvel aqui, uma foto do imóvel, né, 5.300 de área construída e um terreno com área de aproximadamente 4.730. Então ele tem um pouquinho mais de área construída exatamente por causa dos andares, né, essas coisas assim, mas é, é um terreno até que considerável. Aqui a foto dele. Pessoal, assim, eu tive algumas informações, não conheço a região, mas me falaram que assim não é uma região tão boa, porém o imóvel ele é muito específico. Como vocês podem ver aqui, primeiro, a parte da escolha, né, como Porto Alegre, que se baseia não apenas com a proximidade de outros data centers em uma região altamente conectada, e um ponto que é legal, eles colocam, mas também a perspectiva de se tornar um ponto de conexão para o cabo submarino Malbec, que conta com 2.600 quilômetros de extensão e já conecta as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro a Buenos Aires. Olha que legal. Contando ainda com a futura instalação visando conectar diretamente Porto Alegre a Buenos Aires, consolidando ainda mais a posição da cidade gaúcha como um hub de conectividade, proporcionando uma comunicação de baixa latência com o mercado argentino. Bem legal, né? E ele está ali no Rio Grande do Sul, bem próximo da Argentina. E um ponto que é importante, pessoal, é que o imóvel ele é completamente adaptado para essa empresa. E isso é um ponto positivo e um ponto negativo que eu preciso comentar com vocês, porque é o seguinte: quando a gente fala de imóvel industrial, embora seja um data center, a gente está falando de um galpão, quando a gente fala um imóvel logístico industrial, que nesse caso não é logístico, né, mas ele é um imóvel que ele é adaptado para um determinado tipo de cliente ou segmento. Por exemplo, você pega um galpão frigorífico, somente empresas que precisam de refrigeração alugam esse galpão. Ele não vai ser alugado para uma empresa que não tem necessidade de resfriamento. Então vai alugar para empresas alimentícias, para empresa de frigorífico, por exemplo. Já um galpão logístico puro e simplesmente de e-commerce, ele é muito mais fácil de ser alugado se a empresa sai. Por exemplo, o Magazine Luiza saiu, entra uma outra varejista, entra qualquer outra, porque o imóvel de galpão logístico ele é basicamente parede e as 4 paredes, né, e telhado e parte de escritório, mas ele é todo vazio por dentro que a empresa pode adaptar do jeito que ela quiser para poder prestar os serviços que ela necessita. Já no caso de um galpão de uma área adaptada como essa, e a gente vê aqui que o imóvel inclui equipamentos de instalação de última geração necessários para o funcionamento do data center, como instalação elétrica e hidráulica, cabine, entrada de energia, salas elétricas, um monte de coisa aqui, pessoal, que é voltado especificamente para esse cliente. Então, por um certo lado, você tem uma dependência do cliente, do inquilino, que isso até é um dos pontos negativos que algumas pessoas comentam sobre o LZR, que ele é muito mais, porque quando a gente compra e investe no fundo imobiliário, a gente está investindo no imóvel e não no inquilino. E algumas pessoas questionam esse ponto do LZR, que o foco do LZR é muito mais voltado para o inquilino do que para o imóvel, porque o imóvel é adaptado para o inquilino, tanto é que o grande calcanhar de Aquiles hoje do ALZR é o imóvel do IPG, que é o antigo IPG, que saiu, o imóvel está vazio e o ALZR não consegue nem alugar e nem vender o imóvel. Então, aqui nesse caso, a gente está falando de um imóvel que é totalmente voltado para esse cliente, e a gente pegar, ele é um contrato de 15 anos, se a gente for pegar, é um contrato longo, que tem uma multa pesadíssima, que é integral, se ele decidir sair antes, ele vai pagar todos os 15 anos de multa, mas assim, e obviamente não tem interesse desse tipo de empresa sair porque dificilmente ele vai achar um outro imóvel com essas características para o que ele precisa, porque ele é muito focado. Então a gente tem um ponto positivo e um ponto negativo. E como é que a gente avalia a negociação em termos desse tipo de negociação? O cap rate tem que ser muito alto, porque tem que ter valido muito a pena a compra. Então, lembra, eu sempre gosto de falar como é que a gente avalia o cap rate numa compra. Você tem o valor de aluguel mensal aqui de 1.770.000, multiplica por 12, a gente pega de multiplicar isso aqui por 12 e divide pelos 150 milhões, vai dar o cap rate aqui de 9,36. Se a gente pegar e o valor do aluguel não muda e diminuir o preço aqui,
por exemplo, para 100 milhões, esse cap rate aqui sobe para 11%. Então, quanto maior o cap rate, melhor para quem está comprando e não para quem está vendendo. Vendendo é o contrário. Então, a gente fala de um cap rate de 9,3, ele é um cap rate do bom para o muito bom, mas não, na minha visão, Eric, não é um cap rate excelente em função desse tipo de imóvel. Mas para o ALZR, que é um fundo muito grande e bem diversificado, eu gostei da transação. Achei que foi uma transação boa, mas ao meu ver poderia ter sido com cap rate melhor. Para ser uma negociação excelente, eu acredito que um cap rate de 10 a 11 estaria de bom tamanho. Mas o cap rate de 9 tá bom, não é ruim, beleza? Então, só para vocês verem que eu fiz as contas aqui, ele pagou 28.200 o metro quadrado aproximadamente e está recebendo R$ 220 o metro quadrado da locação. É bem diferente de uma locação de um galpão logístico, né? Que se a gente for pegar, tá mais fresco aqui na minha cabeça o VILG, né? Que é o logístico que é por volta de R$ 20 o metro quadrado de locação. Então a gente está falando, quanto mais especializado fica, mais alto o preço do aluguel, né? Então, e também por ser um imóvel muito especializado, a gente vê esse preço de aluguel. Então, gostei. E aqui, pessoal, um ponto que só para a gente fechar aqui, eu já falo essa questão aqui do que vai ter a transação vai ter uma representação de 0,12 por cota, mas não vai ser aumento de 0,12, porque você está tirando o dinheiro do caixa que está rendendo e vai receber esse valor em termos de aluguel. Então vai ser basicamente elas por elas. Você não vai ter um incremento de 12 centavos. Você está tirando o dinheiro do caixa para poder aumentar o rendimento. Para poder usar esse dinheiro para um ativo real. Esse valor só vai começar a ser representativo incremento a hora que a Selic baixar mais. Aí sim o dinheiro no caixa vai render menos do que esse dinheiro investido no ativo. Mas em princípio, esse 0,12 você não vai ter um incremento de 0,12, vai ser uma troca, o dinheiro saindo do rendimento de renda fixa e passando para o ativo. E aqui, pessoal, só para a gente fechar essa negociação, eu já li muito que comparando o ALZR, né, que seria um primórdio de um REIT de data center. REIT são os fundos imobiliários lá nos Estados Unidos. Que, por exemplo, o Equinox, né, que é um fundo tradicionalíssimo um REIT, né, um Real Estate Investment Trust, lá nos Estados Unidos, que é um ativo, é um fundo que investe, é basicamente uma empresa, né, que investe no mercado imobiliário. Mas o REIT ele é muito mais parecido com uma empresa do que com um fundo. E aí eu já vi alguns lugares, inclusive, falando que o ALZR estaria muito próximo de se tornar um REIT de data center. Mas aqui a gente vê principalmente como as pessoas não entendem essa relação, dessa diferença de um REIT para um fundo imobiliário. Por quê? No caso do ALZR, ele tem apenas o imóvel. O imóvel é um imóvel de data center. Já um REIT é o imóvel e tudo que tem lá dentro. É como quer ver, um REIT seria a escala, que é a dona dos equipamentos, ela ser a dona do imóvel. E aí sim seria mais similar a um REIT do que o próprio ALZR, porque o ALZR é só dono do imóvel. Já um REIT ele é dono do imóvel e de tudo que tem dentro. De todos os equipamentos que tem dentro, de todos os computadores, de tudo. Então o REIT é muito mais parecido com uma empresa do que um fundo imobiliário. Mas assim, o que eu gosto bastante é essa diversificação que o ALZR deu para esse tipo de segmento que a gente não vê em nenhum outro fundo. Eu gosto de ter na minha carteira estratégias que se complementam, beleza? Bom, aqui só para ficar claro que eu gosto muito desse tipo de argumentação, diferente de outros fundos que a gente sabe quais são, que usam fundos imobiliários para compra de outros ativos e acabam sonegando informações, dizendo que a compra desse imóvel foi feita através de emissão de cotas desse fundo, a Aliança Digital, que na verdade o próprio LZR subscreveu todas as cotas, né? Então foi o próprio LZR que comprou todas as cotas desse fundo para poder comprar esse ativo. E aí eles colocam aqui que o ALZR diversifica ainda mais o portfólio, né, e se consolida como o primeiro fundo imobiliário focado em ativos digitais do Brasil. Bem bacana essa parte. Aqui, pessoal, posição de caixa e valor
valores imobiliários, agora já mais sobre o fundo, encerrou com 290 milhões. Lembrando, pessoal, que é 290 milhões, 200 milhões, que é o caixa da última emissão. Tem 90 milhões aqui, que é o giro do fundo. Mas, obviamente, considera tudo, porque tem algumas pessoas falando que o fundo está distribuindo caixa. Ele não está distribuindo caixa. O caixa da emissão são 200 milhões, que ainda tem. E os outros 90 são a parte do próprio capital de giro do fundo, né? E aí, com a compra desse imóvel, o caixa do fundo vai para 135 milhões, ficando com 13% do PL, que é suficiente para ele, inclusive, eles até consideram como saudável, para poder pagar as obrigações do fundo e tudo mais. Eu ainda acho um pouco alto, mas em termos de, se a gente for pegar o LZE, o HGLG tem 600 milhões em caixa, né? Então, e aí se a gente for pegar proporcionalmente é basicamente a mesma coisa, 12, 13% do PL do HGLG, mas ninguém fala nada, né? Então eu acredito que é um PL saudável de caixa sim. Distribuiu 77 centavos, como eu falei para vocês, isso ia acontecer, ele não ia conseguir pagar. Se a gente for pegar aqui na distribuição, ele reduziu, eu falei isso, que isso ia acontecer. Vejam o vídeo passado, tá na thumb do vídeo passado que ele ia reduzir o rendimento e reduziu, não tinha como. E, pessoal, por que eu achei que é interessante essa redução e para mim faz total sentido. Demoraram, eles poderiam já ter feito isso o mês passado e não fizeram. Mas é porque o fundo ele tem caixa não, né? Tem reserva para poder complementar, mas mesmo assim, olha só, ele está muito mais em linha com o resultado do que estava antes, porque o resultado dele está vindo nessa linha aqui, ó, 73, 72, 74, então o 77 está muito mais próximo do que os 80. Então, para mim, fez todo sentido essa redução. Acredito que foi uma decisão acertada e era isso que precisava fazer mesmo. E o fundo vem agora com a consulta formal para a sétima emissão. Vou pegar aqui, pessoal, só a consulta para vocês verem que a sétima emissão, investidor profissional, que já caracteriza como uma emissão restrita, vão ser emitidas até 3 milhões e meio de cotas. Eu peguei os dados aqui, considerei o VP de 106,14, se a emissão saindo no VP atual, seria uma emissão de 370 milhões, porém, eles podem aumentar em até 100%. Então isso dispensa os 25%, né? Então pode ser uma emissão de até 740 milhões. Preço, e não tem ainda direito ao preço, a gente não sabe ainda, nem quanto que vai ser o fator de proporção, só para vocês verem que estamos nesse momento aqui. Se você é cotista e tem interesse, você pode entrar lá no portal do BTG. E aqui um ponto que o LZR é muito bom nisso, né? A parte de não tem haverá aplicação mínima, né, para o profissional nesse caso, que normalmente eles colocam as emissões, colocam que é 5 mil reais, né, para poder participar mínimo no LZR. Normalmente ele coloca uma cota, nesse caso nem isso ele está colocando. Então, se você tiver interesse em entrar lá no portal do BTG, para quem é cotista do BRCR já sabe como que entra no portal do BTG, para você poder fazer é BTG, né? É BTG isso. Para você poder fazer e manifestar a sua vontade de aceitar ou não a emissão. Então você tem que fazer o envio, o preenchimento até dia 3 de maio. Então a emissão deve vir aí provavelmente no mais tardar segunda quinzena de maio, beleza? Então não tem nada de informação ainda, por isso que eu não fiz, eu vou fazer um vídeo específico sobre quando sair a emissão, tá? Então aqui a gente já viu. Então, pessoal, não tem nada de novo, né? Não tem nada de nenhum. Vamos ver aqui a parte de amortização. O fundo está bem tranquilo com o que ele tem de caixa para pagar. Então, eles até colocam lá, tá bem tranquilo mesmo. Então, aqui não tem nada de novo. A parte de data center vai aumentar um pouquinho aqui a participação. Cotistas deu uma quedinha, pessoal, mas isso é normal, sem problema nenhum. Continua com um retorno colossal. Sim, não tem nem o que falar. Quem fala que o LZR não entrega é maluco, não faz ideia do que está falando. Bom, e aqui os imóveis, né? E aí, pessoal, só para a gente fechar, o grande problema hoje é essa criança aqui, né? É o IPG, que embora ele esteja recebendo ainda valor da rescisão, mas é um imóvel que está vazio e o fundo não consegue nem vender e nem alugar. Então, ele resolvendo esse problema aqui, aí o LZR zera e vai para as cabeças.
mas ainda a gente está falando aqui de quase um ano de que a rescisão começou em julho de 23, nós estamos chegando em maio, então está chegando quase um ano com esse imóvel vazio aí, que é o que a gente tem problema. Inclusive, acho que eles até colocam isso como vacância, né? Na verdade, eles têm a vacância aqui, né? Que é não tem vacância financeira porque o imóvel continua recebendo o valor dos aluguéis, mas tem a vacância física, que é esse imóvel do antigo IPG. Beleza, pessoal? Então, mais uma notícia boa aí do nosso Alzirão. De fato, finalmente conseguiu movimentar esse caixa. E vamos ver se dando tudo certo, mês que vem o imóvel já incorporado ao patrimônio do fundo. Beleza, pessoal? Espero vocês no próximo vídeo.